Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. E na aula de hoje continuaremos tratando sobre solos fibras, estabilização desses solos através de alguns solos com utilização de fibras. E para isso nós utilizaremos um exemplo prático, né? Então resolveremos nesta aula um exercício com base no que vocês já viram em relação à caracterização de solo fibra e também em relação a características de geotecnia, né? Espero que vocês já tenham estudado isso em geotecnia, algumas questões como peso específico do solo, ângulo de atrito interno, relação de coesão e algumas outras caracterizações como resistência e dimensionamento hidráulico para essas peças, porque será bastante útil na elaboração e no dimensionamento desse muro de solo reforçado. É importante também ressaltar que algumas considerações podem ser vistas em Geotecnia 2, então talvez vocês vejam algumas coisas aqui que já tenham visto em Geotecnia 2 ou que vocês ainda terão contato com a disciplina, mas tudo isso dentro do princípio de melhoramento de um solo. Inicialmente, então, vamos ao que interessa. Então o exercício está pedindo para esse dado solo aqui, a gente dimensionar um muro de solo reforçado com a utilização de fibras. A gente tem alguns dados em relação à peça, né, que seria um talude que nós iremos reforçar e construir para gerar esse solo reforçado, esse reforço estrutural no solo. Para isso nós temos algumas caracterizações, como a altura desse talude, espaçamento de reforços aqui que ele coloca como sendo um espaçamento admissível, inclinação da face, ângulo da face, caracterização geotécnica e geológica do solo de enchimento, parâmetro de utilização para a fundação, né? Então algumas características da fundação e do geossintético que vai ser introduzido no caso na camada do talude para manter ele reforçado. Bom, aqui tem algumas outras características como para o rolo compactador, né? Mas esse aqui não entrará agora nesse exercício como critério de projeto. Inicialmente nós vamos verificar o comprimento mínimo do reforço para que não ocorra arrancamento da peça. Bom, para isso nós vamos utilizar essa fórmula aqui, né? Que o comprimento mínimo para arrancamento é de 0,8 vezes a altura. Esse valor é simplesmente calculado, né? A altura do nosso talude que a gente está trabalhando da peça é de 10 metros, então basta multiplicar esse valor aqui pela fórmula, nós chegaremos em 8 metros, como sendo o comprimento mínimo de reforço para que não aconteça o arrancamento, né? Esse comprimento mínimo aqui ele vai ser colocado transversalmente na peça de forma a garantir a estabilidade dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse comprimento mínimo aqui, ó, que a gente vai estar utilizando, de 8 metros. Prosseguindo então para o nosso cálculo aqui, nesse primeiro passo que a gente vai analisar só a estabilidade externa, vamos calcular agora o coeficiente de Rankine, ou empuxo ativo. Esse empuxo aqui é o que o solo vai executar em cima do próprio peso dele característico. Existe o empuxo ativo, passivo e também que é utilizado em relação à força que o solo vai executar contra a força que está sendo executada em cima dele, no caso do peso próprio. Mas aqui a gente só vai trabalhar com o empuxo ativo, que é aquele que vai atuar em cima do maciço. Em relação a esse ângulo aqui, que nós temos de 35 graus, que é o ângulo de atrito interno, né, que está atuando no nosso elemento. Então a bucha ativa vai dar aproximadamente 0,27. O deslizamento, né, o cálculo é dado por essa fórmula aqui, em que nós temos a variação da altura pelo coeficiente de Rankine, dividido pelo o ângulo de atrito que a gente está tendo na face do solo de enchimento. Aplicando na fórmula com os valores que nós já encontramos, né, de altura, do coeficiente de empuxo ativo e do ângulo de atrito, nós vamos chegar que o comprimento mínimo para o deslizamento deu igual a 2,89 metros. Vamos verificar agora o tombamento, né? Esse aqui é o fator de tombamento que age na peça. Bom, utilizando mais uma vez a formulação aqui que nós temos, que é 2/3 de Ka vezes a altura ao quadrado, né, do coeficiente de empuxo ativo pela altura, chegaremos nesse valor aqui para o tombamento. O limite mínimo que está sendo aplicado aqui, que é o comprimento mínimo que está atuando na nossa base, ele vai ser calculado dessa fórmula aqui. Bom, então o que é esse comprimento aqui? O que a gente está tendo aqui é o valor de tombamento, e agora nós vamos calcular a verificação das tensões que ocorrem na base da peça.
que é basicamente essa fórmula aqui. O valor do comprimento mínimo das bases, então, que está acontecendo deu 5,2 metros, mas sendo que a gente calculou que antes o comprimento mínimo do reforço para se impedir o arrancamento é igual a 8 metros. Então o que a gente entende aqui? Que dos fatores que a gente verificou para a estabilidade do nosso talude, um deu 8 metros, o outro deu 2,89, o outro deu 4,24 e o outro deu 5,20. E todos esses fatores que nós acabamos de calcular, que são relacionados ao comprimento mínimo que a gente vai ter para o nosso reforço na base, então o que mais foi solicitado foi o que deu 8 metros, ou seja, a gente vai precisar de pelo menos esses 8 metros para garantir esse reforço mínimo na base. Então a gente desconsidera esses outros valores calculados e vamos ficar com o 8 como sendo o nosso comprimento mínimo, que vai nos acompanhar agora até o final dos cálculos. A tensão aplicada, que é basicamente a tensão que vai estar sendo aplicada em cima do maciço, é calculada com base no coeficiente, né, que é no peso específico do solo, né, do solo de enchimento, que é igual a 20 vezes a altura. Tudo isso dividido por 1 menos, isso aqui está dividindo toda essa parte aqui, 1 menos o coeficiente de empuxo ativo, sobre 3 vezes a altura dividido pelo comprimento mínimo calculado, que a gente tinha encontrado de 8, né? Aplicando na fórmula nós chegamos nesse valor. Mas existe um coeficiente de segurança que deve ser sempre aplicado e respeitado de forma a garantir que essa tensão aplicada ela seja leve em consideração algumas ponderações, né? Como por exemplo uma carga acidental, uma carga não prevista em cima do nosso maciço, que poderia ser, por exemplo, um caminhão em cima desse maciço, alguma máquina como um trator passando ali em cima, ou alguém que resolveu fazer alguma construção inadequada, obviamente, em cima da construção, em cima daquele maciço. Então a gente pondera um fator de segurança de 2,5 a carga, ou seja, a gente vai ter uma carga atuante, que é essa tensão aplicada aqui, vezes 2 vezes ela, mais meia vez. Isso vai nos dar 581,82 kN por metro quadrado. A partir de agora utilizaremos esse valor aqui como sendo a tensão que ocorrerá no maciço. Existem alguns cálculos que vão ser considerados como o fator de embutimento. Isso aqui seria uma outra carga que a gente calcula, mas a gente não vai levar em consideração. Essa carga aqui ela seria uma tensão limite, né? Uma tensão, digamos, que poderia ser suportada pelo maciço. Mas nós não vamos utilizar ela por umas outras ponderações, porque ela vai dar um valor muito alto mesmo e já não seria de interesse geotécnico a gente utilizar ela. A gente vai utilizar a nossa tensão anteriormente, tensão aplicada que nós calculamos, né, com o fator de segurança, que deu quanto? Que era 581,82. Isso aqui, esse mil que nós encontramos seria basicamente um outro valor que poderia ser utilizado, digamos, numa estrutura em que nós estaríamos avaliando algumas outras considerações, algumas outras ponderações que não vão servir de cálculo agora para nós. Bom, então prosseguindo com o que nós tínhamos dimensionado, esse valor aqui vocês podem inclusive desconsiderar eles, não vai precisar calcular na prova de vocês. E vamos calcular com esse D aqui, que esse D aqui seria um valor do embutimento que vai ser aplicado com base na altura do solo. Esse embutimento aqui ele vai ser útil na hora de você calcular essa tensão suportada, mas a gente não vai utilizar ela seria basicamente o cálculo gerado com base no embutimento, que seria os blocos que a gente vai utilizar e o quanto de resistência que eles poderiam nos dar de suporte, né? Então podem notar que pelo que nós calculamos aqui, o suporte que consegue aguentar essa carga aqui. Essa aqui é a tensão aplicada no talude, essa aqui é a tensão que nós conseguimos encontrar com base no suporte. Esses fatores aqui vocês vão encontrar eles NC, SC, com base nessas tabelas aqui. Bom, aqui tem a classificação dos solos, né? Então, bem conhecida de vocês, como índice de grupo, peso específico seco, ângulo de atrito, coesão das partículas, comportamento dele e por aí vai. Mas a gente vai se atentar nessa tabela aqui. Essa tabela aqui ele vai utilizar o ângulo de atrito do solo de fundação, que no caso o ângulo de atrito do nosso solo de fundação está lá no começo, lá na primeira tabela, ele é igual a 25.
E aqui nós vamos encontrar nossos valores, que são algumas constantes que vão ser aplicadas, que seriam fatores de capacidade de carga. Então nós temos aqui NC igual a 20,72, 10,88 para o N gama, né, que é relacionado ao peso específico seco do solo. E é basicamente isso que a gente vai utilizar, esses três valores aqui, NC, NQ e N gama, para a gente poder prosseguir nos nossos cálculos. Então só aplicando aqui na carga, lembrando que esse D aqui, que é o fator de embutimento do bloco, ele é calculado com a tensão limite calculada, que era a tensão que está agindo em cima da estrutura. Então menos o LR, que é o valor que a gente tinha calculado de 8, vezes a tensão, o peso específico do solo, perdão, que é o solo que está sendo utilizado na fundação, vezes o N gama que nós encontramos para esse solo aqui nessa tabela, mais 6, que é o coeficiente de coesão que nós tínhamos encontrado, vezes o NC. Tudo isso dividido pelo fator do peso específico do solo, vezes o NQ. Então nós vamos encontrar um valor de 1,22. Esse valor aqui nada mais é do que a altura dos blocos que a gente vai ter aqui, ó. Aqui, essa altura desses bloquinhos aqui, tá vendo? Seria um Hzinho aqui, né? É o D, na verdade, ali que a gente calculou. Bom, esse D, ele é encontrado basicamente como sendo 1,22, mas notem que a gente vai considerar como sendo 1,4, porque a altura dos nossos blocos é de 20 em 20. Então se fosse 1,22 não passaria na altura do bloco, ficaria sobrando 0,2, né? Então a gente teve que colocar um bloco a mais, porque sobrou esse 0,2 aqui, ó, né? 0,02 que sobrou no fator, então a gente vai utilizar um bloco de 1,4. E no total, como nossa altura era de 10, né? Então nós vamos ter 7 blocos. Lembrando então que nós adotamos D igual a 1,4. Esse valor também vai ser utilizado posteriormente. O fator de forma que nós encontramos para nossa sapata SC, SQ e S gama igual a 1, que nós consideramos ela como sendo corrida, né? Ela entrou em algum lugar aqui em cima, nessas fórmulas aqui, que são os fatores de forma que é como a gente vai fazer a execução desses blocos, né? Eles vão ser no formato de sapata corrida. Agora entra passo 3, que é a estabilidade interna, que está agindo no nosso maciço. A gente vai determinar a poropressão, mas nós vamos considerar como não existe uma força de água atuando ali, que vai ser toda a camada vai ser drenada. Então a gente considera como sendo esse empuxo da água igual a zero. O fator de atrito de adensamento, ele varia em consideração a alguns fatores, né? Então ele é dado pelo arctangente dessa fórmula aqui, que é a tangente O, que é o ângulo que a gente tinha encontrado de atrito na fundação, né? 35 do solo, perdão, dividido por esse Ezinho aqui, que nada mais é do que o fator de redução de pico, que é igual a 1,25, que foi dado lá no começo. Aqui, ó. Então nós temos que o fator de pico calculado para esse exercício aqui, a gente tinha encontrado ele como sendo 1,25 aqui, fator de pico, e o ângulo de atrito do solo é igual a 35. Então isso aqui é o ângulo de atrito do solo que nós calculamos, foi fornecido pelo exercício. Então esse ângulo de atrito para o dimensionamento é aproximadamente 30 graus, né? Vamos considerar como sendo 30 graus aproximadamente. Agora nós vamos extrair o coeficiente de empuxo requerido no ábaco. Nós temos inicialmente, para a gente jogar no ábaco, então o fator de atrito de dimensionamento, que nós adotamos como sendo igual a 30 graus. E nós vamos ter que utilizar um outro ângulo aqui para jogar no gráfico, que é o ângulo da face da geometria do nosso talude, que é aproximadamente 84,3. Dá para arredondar ele para 85, porque é um ábaco, né? Então no ábaco e fica um pouco complicado da gente encontrar as fórmulas. Então o ângulo do talude, né, igual a 85, então a gente coloca ele aqui, e o ângulo de atrito do dimensionamento do solo é igual a 30, que é essa linha aqui, ó. Então fazendo o cruzamento 85, a gente vai chegar aqui no 30, o valor que nós vamos encontrar vai ser bem próximo de 0,3. Então nós colocamos que o K requerido, que é relacionado ao coeficiente de empuxo requerido por cada ábaco da estabilidade interna, vai ser igual a 0,3. Certo? O comprimento para se garantir a estabilidade interna vem de outro ábaco, que é dado pelo comprimento pela altura.
Mais uma vez, nós vamos aplicar o que nós tínhamos encontrado do talude em relação ao solo. Então nós temos de 85 graus aqui, o ângulo do talude, por 30, né? Manteve aquele valor que nós tínhamos encontrado do ângulo de atrito para o dimensionamento. O nosso valor então da estabilidade interna deu 0,58 aproximadamente. Multiplicando por 10, que é a altura, então nosso comprimento para garantir estabilidade é 5,8 metros. Comprimento para que não ocorra deslizamento ao longo da base também é fornecido pelo ábaco. Só que a gente vai utilizar agora deslizamento ao longo da base. Mais uma vez o 85 por 30, que vai dar em torno de vai dar um valor em torno de 0,3 aqui, 0,25. A gente colocou como sendo 0,25, que depois ainda vai ser multiplicado pela altura, né, que é 10. Sempre a altura é constante, lembre-se disso, que deu 2,5 metros. Agora nós vamos calcular, prosseguindo com o nosso cálculo, né, o comprimento de ancoragem. O cálculo desse comprimento de ancoragem que vai entrar dentro do nosso maciço e vai manter ele estável. Ele é dado em função desse TD, que é a resistência de projeto do geossintético. Então aqui a gente já vai avaliar com base no geossintético e no coeficiente de interação das partículas, né, entre solo e geossintético. E tudo isso com base no peso específico que a gente teve da água, que é igual a zero, e nesse ângulo do solo, né, que está agindo, que era esse ângulo de atrito aqui, ó, que era o 30 graus, aqui, ângulo de dimensionamento. Aqui eu joguei 29,25, mas não vai dar grande problema. Esse valor do TD e FB vocês encontram na tabela também. Ele é fornecido para vocês. Tá bem aqui, ó. Que era igual a 50, né? Então resistência de projeto igual a 50 e o FB, que nada mais é do coeficiente de interação, é igual a 0,8 da geossintético. Cada geossintético pode ter um tipo de valor diferente, né? Vocês já vão ver isso daqui a pouco. Calculando então o comprimento da ancoragem, basta jogar na fórmula. A gente chega então em torno de 0,28 metros. O coeficiente de empuxo para o dimensionamento é dado com base no K requerido, né? O coeficiente que vai estar relacionado ao coeficiente de empuxo requerido que vai estar agindo no maciço é igual a 1 sobre o LB, coeficiente que é o comprimento da ancoragem, dividido pelo comprimento mínimo que a gente tinha encontrado. Isso a gente vai ter que o KD, que é o coeficiente de empuxo de dimensionamento, é igual a 0,31. O espaçamento entre os reforços vai ser dado com base nessa fórmula aqui, que é igual a TD, né? Lembra que era o coeficiente resistência de projeto de geossintético, dividido pelo KD, calculado anteriormente, pelo peso específico do solo de enchimento vezes a altura. Esse valor vai dar em torno de 0,81 metros. Como é um espaçamento entre os reforços, não há necessidade de a gente adotar para cima. Vocês até poderiam fazer de 5 em 5, né? Daí poderia ficar em 0,85. Aqui eu adotei 0,8, mas se quisesse adotar para 0,85, não seria exatamente um problema. 0,9 já seria um problema, né? Porque esse espaçamento aqui, dependendo, se deixar muito espaçado, pode ser que você não tenha uma boa trabalhabilidade entre o solo e o geossintético. Eu adotei um pouco para menos aqui, mas cada caso é um caso. Então a gente vai ter uma camada a cada 4 blocos, né? Como a gente tinha definido que cada bloco aqui anteriormente no nosso exercício era de 1,4, né? A gente teria então a gente teria 7 blocos e o espaçamento entre cada bloquinho seria calculado igual a 0,8 metros. Aqui é o SV, que é o espaçamento entre os reforços. Aqui os bloquinhos, né? Seriam 7 blocos. Aqui a altura de 10 e aqui é o comprimento de 8. O comprimento é mínimo, né? O comprimento de ancoragem deu igual a 0,28, né? Que nada mais é do que um cabo que vai ser colocado aqui dentro e vai manter esse solo aqui em 0,28 preso ao bloco. Isso aqui esse complemento de ancoragem vai do bloco até essa distância aqui de 0,28 para manter o bloco inteiriço, né, fixado no maciço. Aqui tem outros geossintéticos, né? No caso tem geogrelhas, geomantas, geocélulas, e cada um deles vai ter um valor específico de resistência e de coeficiente de interação solo-partícula, e rigidez e tudo mais para cada, que tem 4 no caso de geossintéticos. Aqui no caso, se um dia vocês forem projetar e necessitarem de algum valor,
Aqui são algumas outras ponderações em relação a materiais que podem ser utilizados. Essas ponderações aqui eu não vou cobrar de vocês, mas tem a ver, por exemplo, com o valor mínimo de resistência do grão, né, do agregado, alturas mínimas que você pode ter, força que vai estar utilizando, alguns valores de rigidez, alguns valores admissíveis, alguns problemas que você pode ter no maciço e tudo mais. Mas o que eu queria para hoje era só esse dimensionamento. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e até mais.